A gente informou aqui no Jornal Jovem Pan que nesta sexta-feira os ministros Rui Costa da Casa Civil, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Carlos Favaro da Agricultura vão apresentar ao presidente Lula um plano de iniciativas para reduzir o preço dos alimentos. Agora a gente vai conversar com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o João Galassi, para entender se vocês foram ouvidos e o que poderia ser feito para, de fato, os mercados também contribuírem com essa redução. Boa noite. Boa noite, Davi, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Nós fomos convidados no ano passado para levarmos algumas sugestões ao governo com relação ao tema da inflação. Evidente que quando nós tivemos essa oportunidade de conversar com o presidente Lula, com o vice-presidente, mais 8 ministros, nós não levamos apenas um monotema. Nós abrimos o leque para uma série de temas importantes que nós entendemos que poderá contribuir com a sociedade, tanto na redução de preços, como na questão da empregabilidade, na questão, por exemplo, do desperdício de alimentos, ou seja, uma gama de oportunidades para discussão interna do governo. E o governo vem trabalhando, vem discutindo nesses temas e me parece que agora, realmente, alguns deles vão entrar numa pauta definitiva de diálogo entre o presidente e os seus ministros. E quais foram as principais propostas para realmente haver essa redução? Isenção de impostos? Quais foram as medidas? Nenhuma se trata com relação à isenção de impostos, mas tem uma delas que a gente reputa muito, de forma muito importante, é a questão, por exemplo, do deficiente. Hoje, nós temos uma situação que funciona assim: o deficiente tem direito a um salário. No governo Bolsonaro, foi incluído meio salário a partir do momento que o funcionário deficiente fosse contratado. Ele teria o salário, mais esse ganho de meio salário do governo através do BPC. O que nós propusemos para o governo Lula? Para manter o salário integral do deficiente quando ele é contratado. Primeiro, para nos ajudar no cumprimento de cotas de contratação de deficientes, mas principalmente para tirar a angústia de certas mães que elas procuram proteger os seus filhos porque há uma certa dificuldade. Você tem um ganho de um salário hoje, se é contratado, passa a ganhar o salário mais o meio salário, mas se de repente aquela pessoa passa a não ter mais aquele emprego, ela precisa entrar com uma burocracia novamente para voltar a ter o salário integral. Isso dificulta a própria vida das pessoas com deficiência. Então nós trouxemos essa proposta. Outra proposta também é nós flexibilizarmos, principalmente para nos ajudar a contratação. Hoje temos mais de 357 mil vagas em aberto no país, dentro do setor dos mercados. Nós trouxemos uma proposta de flexibilização, principalmente para as pessoas acima de 60 anos, as pessoas aposentadas ou os jovens, porque a maioria deles preferem um programa de horista, para que possa trabalhar exatamente na quantidade de horas necessárias e suficiente para que ele possa cumprir a sua agenda. Então essas foram algumas propostas com relação à geração de empregos. Nós trouxemos uma proposta também que está relacionada diretamente ao custo dos produtos. Esse sim tem uma relação direta ao custo dos produtos, que são as taxas do voucher alimentação e refeição. Essas taxas hoje são abusivas, são taxas realmente fora de qualquer contexto dentro do mercado, e hoje elas passam a ser repassadas aos preços dos produtos. E há, por parte do governo, uma boa aceitação dessa proposta. Outra proposta também, e todas elas têm uma base com as melhores práticas mundiais, como, por exemplo, a questão da venda de medicamentos sem receita. Aqueles remédios que não necessitam de medicamentos, que são comprados aí fora do atendimento ali do balcão da farmácia, e que os mercados pudessem também disponibilizar esses produtos aos consumidores. Isso é uma prática que acontece na maioria dos países envolvidos no mundo. Ela contribui para a redução dos preços, ela contribui para o acesso melhor à população brasileira, e é uma grande agenda da Abras para contribuir com a população brasileira na questão da saúde. Presidente, vou incluir na nossa conversa também os nossos analistas, a Maria de Carli e o Cristiano Vilela, para que possam fazer perguntas, começando pelo Vilela. Presidente, boa noite. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Você tocou num ponto agora interessante dentro dessa questão trabalhista, dentro da questão da possibilidade de eventualmente se flexibilizar em algum ponto para se conseguir ter um número maior de empregos. Na sua visão, é por aí? É na linha de uma reforma trabalhista? É muito mais valioso esse tipo de medida possivelmente a ser tomada pelo governo do que efetivamente algum tipo de medida que venha a querer baixar os preços com uma concessão eventualmente de uma situação tributária mais satisfatória? Acaba sendo muito mais eficiente uma reestruturação na área trabalhista, por exemplo? Como eu comentei, ou seja, nós não tratamos o único tema da questão dos preços, nós tratamos com uma ampla agenda, aproveitando esse momento que nós estamos com o presidente. Então nós trouxemos as discussões sobre a contribuição na geração de empregos, a contribuição no desperdício de alimentos, a contribuição na redução dos preços com relação a algumas despesas que nós podemos atuar junto ao governo. Então há uma ampla agenda, não simplesmente uma única agenda. Com relação a essa da geração de empregos, hoje nós temos 357 mil vagas em aberto. E nós observamos claramente, por exemplo, assim, o mercado de Uber e o mercado de motoboy,
eles têm uma flexibilidade maior. Hoje nós temos 5 milhões de pessoas trabalhando com Uber, 1 milhão de pessoas trabalhando com motoboy. E é uma preferência, de fato, por esse modelo, ou seja, que você tem um pouco mais de flexibilidade. O que nós estamos propondo? Que tenhamos uma agenda mais flexível, principalmente para as pessoas assim, aposentadas, para que elas possam, de repente, olha, eu decido fazer algumas horas no domingo apenas. Ela possa fazê-la, garantindo todos os direitos trabalhistas, ou seja, adotando um sistema horista, que é um sistema muito interessante no mercado de trabalho. Maria? Boa noite, João. Prazer estar aqui com você. Você menciona na sua fala também a questão... Oi. Você menciona na sua fala uma questão em relação às taxas abusivas. Eu vejo um cenário muito pessimista em relação ao aumento de preço dos produtos e tudo mais. Como é que você enxerga, assim, um cenário otimista sem que haja um controle em relação a essas taxas ou um controle artificial em relação ao preço de algum desses alimentos? Você consegue enxergar um cenário otimista que não inclua esse tipo de conduta? Por parte do governo não há nenhuma discussão sobre esse tema de controle de preços ou qualquer outra forma nesse sentido. O governo vem trabalhando de uma forma muito responsável, conversando, dialogando com os setores, e nós fazemos parte desse grupo que ele está dialogando para trazer propostas. Evidente que a questão macro, da questão dos preços, estão relacionadas ao câmbio, a questão das commodities, a questão da safra. Ou seja, hoje você tem os maiores... A base da alimentação brasileira está na Bolsa de Chicago, ou seja, tem uma relação direta com o dólar, com relação à nossa produção. Nós teremos uma safra muito maior do que a do ano passado, nós estamos tendo um viés já de redução do dólar, então isso tudo vem contribuir com o processo de redução nos preços das commodities. Agora, você tem umas certas linhas de custos dentro do setor dos mercados que tem, de fato, contribuído para os aumentos de custos e, com isso, automaticamente, aumento de preços no setor. E, principalmente, está relacionado ao setor financeiro, porque hoje nós temos os vouchers de alimentação que podem chegar a 15% de taxa. Olha o absurdo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, você tem a taxa, você tem o prazo de recebimento de mais de 30 dias, você tem tarifas de descontos para recebimento, tarifas para a venda do produto. Enfim, nós temos uma série de descontos que ou são repassados para os preços, ou os supermercados não conseguem conviver com essas taxas e acabam desistindo até, inclusive, de aceitar determinados vouchers de alimentação e refeição, prejudicando a população. E, no final das contas, isso impacta no poder de compra do consumidor. Então, e detalhe, né? O voucher de alimentação e refeição é um programa federal que tem benefícios do governo federal. E o intermediário está ficando com a maior parte desse valor. Hoje, as empresas de voucher de alimentação seguram, através dessas taxas, mais de 10 bilhões que poderiam ser repassados aos consumidores. Então, nós criamos várias opções. Nós criamos o Pátio Social, que é uma forma da Caixa Econômica trabalhar nesse projeto. Nós trabalhamos também a questão de uma série de regulamentações que poderiam melhorar as condutas dessas empresas de voucher de alimentação. E eu acredito que o governo estava muito interessado nesse debate. Inclusive, esse debate começou no governo Bolsonaro, que também praticou algumas intervenções nesse modelo. Agora, o governo Lula está fazendo o mesmo movimento, ou seja, são agendas de país. Nós não estamos discutindo, debatendo agenda apenas do setor, mas são agendas que contribuem com a população brasileira. E o foco é justamente esse, né? Mas eu gostaria de finalizar a nossa entrevista perguntando para o senhor, em relação ao modelo Best Before fora do Brasil, seria também uma alternativa para evitar desperdício, até mesmo criar uma redução? Essa é a melhor forma de redução de desperdício que o mundo moderno pratica. Os países desenvolvidos já praticam o Best Before há muito tempo. Essa é uma ferramenta moderna, interessante, e que, se fosse adotada no Brasil, nós teríamos aí uma redução significativa do desperdício de alimentos no país. Qual o problema desse debate? É que ele sempre acaba entrando num debate ideológico. Então, por exemplo, na época que nós debatemos esse assunto com o governo Bolsonaro, a esquerda criticou o governo Bolsonaro para debater esse tema. Agora que nós estamos debatendo com o governo da esquerda, a direita está questionando o atual governo por esse debate. Então, nós nunca tivemos a oportunidade de ter um debate sério, importante, que de fato possa contribuir nesse modelo. Vou dar um pequeno exemplo, né? Você não perde a data de validade dos produtos. O que você faz é o seguinte, você consegue... É até difícil começar a explicar esse tema, porque ele tem, eu não sei quanto tempo eu tenho, e ele não é curto, ele não é um tema... Pode ser um pouco mais sucinto, mas assim, só para quem está nos acompanhando também entender, né? Porque eu perguntei, mas expliquei. Vou tentar explicar rapidamente. É melhor, o termo Best Before é melhor consumir antes. Então você tem os produtos que têm uma questão de segurança alimentar, e você tem uma questão dos produtos que é só uma discussão de qualidade. Então, por exemplo, quando você trata dos perecíveis, da carne,
todos os tipos de carne, todos os tipos de perecíveis, você não pode tratar com best before. Isso não vale para esse tipo de produto. Por quê? Porque esses produtos necessitam de uma data que de fato termine. Olha, essa data vai até essa data e acabou. Então nós não podemos tratar nenhum tipo de perecíveis com o debate sobre best before. Agora, os demais produtos, como por exemplo, o sal. O sal tem data de validade no país, ou seja, o biscoito, o arroz, o feijão, a massa. Como que funciona nos demais países? Você tem a data de validade e tem a informação, ó, esse produto é melhor consumir até essa data. Mas depois dessa data, você pode continuar consumindo, mas provavelmente ele não terá a mesma qualidade que tinha quando foi embalado e tal, ou seja, que estava à venda naquele momento de consumo. Então, o que acontece? Nos países desenvolvidos, inclusive na França, é uma política de Estado. Na França, todo produto best before, ou ele tem que ser doado, ou ele tem que ser vendido com um desconto elevado, ou ele tem que ir para compostagem. Ele não pode ser descartado. Ele não pode ser descartado. Por exemplo, em outros países, você tem dados, por exemplo, nós fizemos um levantamento de dados agora eu não me lembro o nome da organização, mas é uma organização relacionada à ONU, que nós tivemos impactos em determinados países até de 20% de redução do desperdício no país. Ou seja, são produtos bons para consumo, que até aquele momento ele perde um pouco a qualidade, mas ele de forma alguma perde a segurança alimentar. Então, é um debate amplo, não é simples de ser realizado, porque nós temos aí uma série complicada, né, até de entendimento do assunto. Ele é um instrumento que acaba sendo usado politicamente, infelizmente, e nós não podemos ter esse debate de forma séria. Por exemplo, os Estados Unidos adotam best before, a Austrália adota, a Europa adota. Para falar a verdade, para ser sincero, quando eu levantei os países que adotam o best before, eu fiquei até impressionado, porque vai da Ásia à Europa. Muitos utilizam, né, esse mecanismo e poderiam continuar como forma. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, infelizmente, às vezes quando o mercado joga fora, revirando o lixo, consomem aqueles produtos, mas aí as autoridades não se manifestam, né? Bom, a gente conversou com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o João Galassi, que agradeço demais a participação aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até mais. Eu agradeço.